Mais agradecer, é um grande prazer aqui estar, por variedíssimas razões. Primeiro porque vi o espaço a dar os primeiros passos, o sonho a começar. Não tenho sido muito assíduo, venho sempre assim de fugida, mas a minha vida é sempre de fugida, portanto isso não é surpreendente. Queria agradecer, obviamente, a ambos, à Manuela, ao João, ao Zé, grande amigo e cúmplice, e também à Patrícia. Quero agradecer à Eglantina pelo convite, obviamente, e o que eu me proponho fazer hoje é algo bastante sucinto e muito pontual, até porque penso que hoje, sendo o dia de fecho, seria interessante depois engendrarmos uma conversa que centrasse um pouco todas as nossas... eu diria, as reflexões que suscitaram, ou que suscitou esta exposição, suscitaram estas imagens e estas pinturas. Depois também, obviamente, porque o Fernando vai falar, somos dois, não éramos para ser dois no mesmo dia, mas assim aconteceu e a última satisfação é partilhar com o Fernando esta mesa, entre muitas que vamos partilhando. O que eu proponho fazer hoje? Antes de mais, um preâmbulo impõe-se. Eu não me tenho cruzado muito com a obra do Álvaro Lapa nos últimos anos. É um autor que está, eu diria, não sei bem como dizer isto, mas está no meu museu imaginário e na minha biblioteca imaginária também, há vários títulos. Eu acho que é seguramente um dos dois ou três autores, um dos dois ou três artistas portugueses mais cintilantes, que convocam mais energia, cuja energia está sempre ali em modo de vibração. É um autor de culto, seguramente, é um autor obscuro, e é obscuro por várias razões. É também uma espécie de continente ou de ilha, vamos chamar de ilha, muito difícil de abordar, porque há vários ângulos a partir dos quais se pode olhar e muitas vezes eles contradizem-se. É daquela linhagem de autores que me fascinam bastante, que me interessam bastante, porque justamente as zonas de sombra que convocam são sempre mais interpelantes do que se fosse ao contrário, não é? É um autor cujo sentido fica sempre um pouco incompleto, pelo menos no que diz respeito à minha experiência de abordar a obra do Lapa. E a obra aqui entendo os livros e os quadros, não é? Os quadros e as quadras, como dizia o outro, não é? E portanto é de facto assim alguém cuja obra eu abordo sempre com muita cerimónia, mais a mais quando ela não passa pelas minhas não me tenho cruzado do ponto de vista crítico com esta obra. Portanto, o que é que eu pensei? Para não dizer que não à Tina e ao Zé, que era o que teria sido mais sensato, eu pensei em voltar, de facto, àquela que foi a primeira exposição de que fui curador, com o Miguel Van Schneider, partilhámos a curadoria, quando trabalhávamos antes, ambos, no Instituto de Arte Contemporânea, que foi uma espécie de vestígio arqueológico, que aconteceu entre 96 e 2003, antes de ser fundido e depois refundido, e hoje já não se vê no panorama, mas era a instituição que, no âmbito do Ministério da Cultura, tratava das coisas da arte contemporânea. Era um pequeno instituto, muito móvel e com gente nova, dirigido pelo Fernando Calhau, o saudoso Fernando Calhau, outro dos artistas do meu panteão, e dirigido por ele com mão de mestre. E eu e o Miguel Van Schneider éramos dois jovens, ainda não curadores, éramos dois jovens, cada um formado na sua área, que trabalhávamos no Instituto como técnicos, e convencemos o Fernando Calhau a fazer um ciclo
um programa de exposições integrado num programa que o Ministério da Cultura tinha criado, chamado Rotas. Eram exposições que circulavam pelo país. Bom, nós, na altura, o Ministério da Cultura criou aqui o Centro Português de Fotografia, portanto, alguma coisa deslocalizou de Lisboa, mas é certo que o centralismo ainda impera e, na altura, ainda imperava, portanto, havia esta ideia de descentralizar, como lhe chamavam. Eu prefiro o termo deslocalizar, não é? E este programa era um programa feito para lugares fora dos grandes centros, Lisboa e Porto, que tinham menos acesso à arte contemporânea. Estamos a falar em 1998, já há alguns anos, infelizmente. E a ideia era a nossa ideia, não é? Jovens, mais ou menos inconscientes e entusiastas, era propor a esse público menos informado, menos iniciado às coisas da arte contemporânea, um panorama artístico português que atravessasse várias gerações, e a nossa ideia era partir de temas ou de motes que fossem universalmente reconhecíveis. E, portanto, a primeira exposição que fizemos, esta em que o Álvaro Lapa participou, chamava-se Paisagens no Singular. E tinha que ver com a forma como o género da paisagem, que é um dos géneros, surpreendentemente ou não, já veremos, mais que subsistem há mais tempo, enquanto um género, digamos, central e transversal à prática artística. A seguir fizemos sobre o desenho, etc. Mas essa exposição procurava decantar uma série de práticas, uma série de universos autorais, desde o João Hogan até ao Pedro Tropa, na altura, que de várias gerações então trabalhassem sobre um tema reconhecível, o tema da paisagem, desconstruindo forçosamente esse tema como de forma singular. Daí a expressão se chamava Paisagens no Singular, não é? Portanto, no fundo, era a partir do que é reconhecível propor uma reflexão sobre aquilo que é menos familiar, não é? E o Álvaro Lapa era, obviamente, uma figura incontornável para termos nessa exposição. É talvez preciso baixar só um bocadinho, senão... Isso. Não. E bom, e nós os dois, essa exposição tinha o João Hogan, o Alberto Carneiro, a Helena Almeida não, Alberto Carneiro, o Augusto Alves da Silva, era assim uma pleia de artistas muito diferentes entre eles. E o Álvaro Lapa. E a questão era, como é que vamos abordar esse velho ermita, fechado no seu ateliê, em sua casa, com fama de ser alguém, digamos, irascível e que seguramente nos enxutaria muito rapidamente e não haveria a nossa proposta de exposição. Isso era o mito, não era? Era essa a imagem que tínhamos do Álvaro Lapa. Eram lendárias as irritações do Álvaro Lapa e a falta de paciência para algumas propostas. Bom, marcámos um encontro com ele, viemos cá acima e fomos recebidos de uma forma absolutamente encantadora, alguém que ouvia muito, mais do que falava, e que disse que sim a tudo que nós propusemos e que nos ajudou a procurar as obras que nós queríamos e que tínhamos... Bom, é certo que levávamos a lição muito bem estudada, não é? E, portanto, isso ajudou seguramente. E, portanto, aquilo que eu me proponho hoje é voltar a esse episódio. Eu não trabalhei mais do ponto de vista formal, sobre o Álvaro Lapa, desde então. Já lá vão 98, ajudem-me, vão quase 20 anos, não é? E, quer dizer, por mero acaso, esta exposição, de facto, esta experiência, eu vejo mais como uma experiência do que uma exposição, no sentido positivo do termo, não é? Há aqui uma energia... lembra-nos que o Álvaro Lapa, que não tem tido pouca atenção crítica,
tem tido uma atenção crítica esparsa, não é? Fragmentada, e é de facto seguramente urgente, para além das exposições antológicas e retrospectivas que foram feitas sobre a obra do Lapa, era urgente que uma instituição influente pegasse no Álvaro Lapa e o transportasse na obra do Lapa, e a transportasse para fora das nossas fronteiras, porque eu estou convencido, e mais pessoas estão, não comento quer dizer, não há aqui nenhuma inconfidência, dizendo que, por exemplo, uma das pessoas que achava que dos poucos artistas portugueses internacionalizáveis era o Álvaro Lapa. O Vicente Todoli dizia isso várias vezes. O Álvaro Lapa era uma obra suficientemente enigmática, singular e reconhecível, que teria seguramente, ou que terá, esperamos, essa espécie de reconhecimento mais alargado do ponto de vista internacional. Bom, e portanto aquilo que proponho hoje é isso, é falar sobre essa experiência a partir do texto que na altura escrevemos. Eu e o Miguel, nós escrevíamos a duas mãos. Era infernal, devo confessar. Ainda tenho pesadelos com isso. Escrever a duas mãos é desconfortável. E escrevíamos por turnos, nós atrasávamos muita coisa. Este texto foi acabado em Nova Iorque. Nós ganhámos uma bolsa, e com esta última história acabo estas inconfidências. Nós ganhámos uma bolsa da FLAD na altura, inaugurámos a exposição, mas o catálogo não o lançámos logo. Bom, tivemos a bolsa, pedimos autorização ao Fernando Calhau para ir, ele disse-nos: vão, com certeza, vai ser uma boa experiência, mas não se vão embora antes de terminar o catálogo. Não, claro que não. Claro que sim, fugimos e acabámos. Os primeiros 4 dias passados em Nova Iorque foram numa cave a escrever à vez, eu e ele, e é a partir desse texto que eu vos falarei hoje. E esse texto partia de uma frase do Lapa, de uma entrevista que deu em 1990 ao Manuel Castro Caldas, que curiosamente foi das pessoas que melhor percebeu a singularidade do trabalho do Lapa. O Manuel Castro Caldas vinha dos Estados Unidos na altura, vinha com um olhar fresco, um olhar codificado também. Uma das referências mais importantes para o Lapa foi o Motherwell, pintor americano, e o Manuel Castro Caldas foi na altura uma das pessoas que mais articulou com o Lapa, e fez uma entrevista importante para ele na altura da Europália, julgo eu, e na Bélgica. Esse foi outro caminho cruzado, porque eu na altura estudava na Bélgica e vi esta exposição. A exposição chamava-se Tríptico, era em Ghent, e era uma belíssima exposição com várias obras do Lapa. E eles fizeram uma entrevista nesse catálogo, que é mais um combate de boxe do que uma entrevista. Talvez um combate de judo. Eu acho que há uma veia oriental em toda a obra do Lapa que não está suficientemente estudada. E o Manuel Castro Caldas mais ofensivo e o Lapa mais defensivo, não é? É uma belíssima entrevista, um bocado irritante às vezes, devo confessar. Mas isso porque vejo a cara dos dois. E há uma frase do Lapa que eu acho que é muito enigmática e ao mesmo tempo é uma chave de leitura para o trabalho dele, em que ele diz, é uma resposta, ele diz: não sei como isto acontece, mas para mim só há duas hipóteses. Uma pintura resulta numa paisagem ou num retrato, numa cabeça. Não existem outros tipos de pinturas. Ler talvez outra vez, não é? Não sei como isto acontece, mas para mim só há duas hipóteses. Uma pintura resulta ou numa paisagem ou num retrato. Ele acrescenta, precisa, numa cabeça. Não existem outros tipos de pinturas. Bom, esta afirmação, que tem, obviamente, que está marcada por um certo radicalismo, não é? Do pensamento e da expressão do Álvaro Lapa, é, por um lado, surpreendente, mas, por outro lado, como dizia, é uma chave de leitura interessante.
E interessante, julgo eu, pela ambiguidade que instala entre estes dois géneros. Bom, eu preparei algumas imagens, poucas. Uma delas é esta, não é? Não é preciso passar sequer. E a outra é esta. Os géneros, eu acho que há 3 géneros, não é? Grosso modo. 2 mais puros e um mais impuro. O género da paisagem e do retrato são os 2 géneros canónicos. E o terceiro é a natureza morta, que é um género mais impuro, mais ambíguo, não é? Eu acho que, se uma pessoa se questionar, de facto é estranho, não é? Porque é que, numa altura em que tudo foi desconstruído, em que tudo foi varrido, não é? Porque é que os géneros da paisagem e do retrato, em grande medida da natureza morta também, mas estes 2 interessam-nos mais hoje, subsistem, não é? Porque é que há essa perseverança, não é? Essa presença. Eu acho que a resposta não é tão simples como aquela que eu darei, mas é interessante. Não quero estar aqui a revelar o que vou mostrar a seguir, mas é interessante, é surpreendentemente simplificadora, que é os géneros configuram formatos, não é? Nós temos nas nossas impressoras o formato landscape e o formato portrait, não é? Paisagem e retrato. Eu julgo que é, em grande medida, tão simples quanto isto. São formatos. São formatos de quê? São formas de representação das coisas e do mundo, não é? De uma certa forma, à nossa medida, não é? Que irradiam de nós. Se pensarmos bem, o género da paisagem enquanto forma de codificação e de representação, de acomodação, o género da paisagem convoca tudo o que é exterior a nós, tudo o que é exterior ao corpo, não é? Convoca uma vista, convoca uma projeção para fora de nós, uma aspiração. A palavra aspiração era uma palavra que o Lapa usava muito. O género do retrato, pelo contrário, é a formulação de uma forma, passa a redundância, que é matricial, que é a forma do corpo, não é? A forma do berço e do caixão, simultaneamente, não é? Uma espécie de... O retrato convoca, no meu entender, tudo o que é interior, não é? Uma espécie de eco ou de ressonância interior. E aquilo que, de facto, é surpreendente no trabalho do Lapa e que está bem enunciado logo nesta primeira frase enigmática é... e falando de eco, lembro-me que ele o sinónimo de retrato é a cabeça para o Lapa, não é? Portanto, há aqui uma espécie de ressonância interior que é ainda mais afirmada, vá lá, ou sublinhada. Mas o que é interessante no Lapa é isso, é esta espécie de ambiguidade entre géneros, não é? Porque, se por um lado a paisagem, há alguns exemplos aqui, eu vou mostrar uma outra imagem, mas vou ser económico nisso. Se por um lado a sugestão da paisagem, alguns elementos estruturais da paisagem existem na obra do Lapa de forma clara, não é? Penso sobretudo nos campésticos, a série Campésticos, que é, mais uma vez, uma proposta ambígua, não é? Entre interior e exterior. A série Campésticos tem esses elementos, não é? Tem a linha do horizonte, tem o céu e a terra, tem a escala, a perspectiva, etc. Não é? Portanto, as questões clássicas da paisagem. Incorpora também o retrato, incorpora a figura de uma forma ambígua, como veremos, e portanto, há aqui uma espécie de contaminação entre um género e outro que eu acho que é particularmente interessante. Ora, a contaminação é uma das chaves de leitura para perceber ou para desperceber a obra do Lapa, não é? Esta contaminação entre géneros, entre códigos, entre registros, não é? Entre a imagem e a palavra,
de sentidos, de significados, não é? Há todo um trabalho linguístico, quer com a imagem, quer com a palavra, e uma e outra se transformam no avesso de cada uma, não é? A linguagem e a imagem. Há todo este trabalho que muitas vezes nos dá, de facto, o interior da própria pintura, ou o interior da própria poesia, não é? Bom, mas seguindo aqui o meu guião, há elementos estruturais que são perfeitamente reconhecíveis na obra do Lapa, quer do ponto de vista da paisagem, quer do ponto de vista do retrato, que, tal como ele diz, são os dois géneros que são as duas únicas possibilidades para realizar uma pintura. Mas as obras do Lapa não se conformam a uma leitura determinada por referências a qualquer realidade exterior, não é? E por isso o Lapa rejeitava liminarmente os efeitos de reconhecimento da imagem como representação, inviabilizava qualquer princípio de equivalência com o que é exterior à própria pintura, não é? Eu gostava, antes de virmos algumas imagens do Lapa, gostava de mostrar duas imagens bastante longínquas, uma do século XV, o Célebre Cristo de Mantanha, e outra, uma pintura do Caravaggio, A Morte da Virgem. Achei um toque de surrealidade olharmos para coisas que não têm nenhuma relação com a obra do Lapa. Isto para olhar para duas obras que eu acho que são obras que são ambíguas, que estão entre dois registros, entre dois géneros. O Cristo de Mantanha quer dizer, uma pintura muito discutida, muito questionada, e uma pintura que sempre exerceu um grande fascínio. Dizem os especialistas por esta espécie de perspectiva amassada, não é? Esta perspectiva estranha, errada, não é? Este corpo que é visto como se fosse um retrato, não é? Normalmente o corpo morto é uma paisagem interessante, é visto no túmulo, não é? E é interessante esta relação ambígua e esta espécie de espaço que não é nem retrato nem paisagem, não é? A espécie de a pintura é quase quadrada. E a outra, onde é que está a outra? Não, a outra não entrou. Desculpem, deixem só ver. A outra é a Célebre Morte da Virgem, é uma pintura de outro pintor obscuro, outro artista inclassificável como Lapa, o Caravaggio, Michelangelo da Merisi Caravaggio, uma pintura que está no Louvre, não é? E que beneficia da proximidade da Mona Lisa, que normalmente pode-se ver bem, não é? Está tudo focado na Mona Lisa e esta obra-prima ali, para quem é que quer ver como deve ser. E é uma pintura interessante também, deste ponto de vista da ambiguidade da figura. E a figura, como vou ler duas ou três frases do Lapa, é uma das questões centrais, sempre uma das questões centrais da obra do Lapa, a questão da figura, não é? É interessante porque a Virgem aparece com os apóstolos, não é? Chorada pelos apóstolos, numa situação de trânsito recente, não é? O corpo fez a passagem, não é? Já liberto do peso da alma, e a Virgem parece estar em levitação. Não há nada que pareça sustentá-la, não é? Vemos os pés fora de qualquer suporte. A imagem é um bocado escura, mas há esta questão ambígua
de cruzamento entre os códigos do retrato e os códigos da paisagem, não é? Portanto, há alguns exemplos, eu lembrei-me de dois, hoje quando juntava as imagens, alguns exemplos que eu acho que são interessantes como exemplos pré-anunciadores de uma contemporaneidade que estava por vir, não é? E o Lapa, a obra do Lapa teve sempre para mim este interesse de uma obra que não era contemporânea, enquanto tal, que não procurava não tinha a voracidade do tempo presente, não é? Tinha uma espécie de consciência de uma certa intemporalidade ou atemporalidade do gesto criativo, não é? E, portanto, convocava várias coisas de vários tempos, não é? Até, digamos, anacronismos. Bom, mas a questão da figura no Lapa é uma questão que eu acho bastante interessante. Antes de vermos algumas imagens dele, num texto de uma exposição chamada Figuração Hoje, na Sociedade Nacional de Belas Artes, em 1975, hoje, então, não é? O Lapa dizia que a figuração é o registro, a fixação e, na melhor das hipóteses, a definição visual pura do objeto interior, igual a ritmo, aspiração, lá está, visão, intencionalidade, em forma de um objeto exterior, mito e ícone. O que é apresentado numa obra figurativa é possivelmente menos interessante do que a totalidade da sua exclusão, a sua recusa. Tal obra vale menos pelo que representa, tanto quanto, pelo menos, pelo que não aceita representar. Esta função da recusa é o verdadeiro conteúdo implícito da obra e a sua explícita mensagem de resistência. Bom, é interessante ler os textos do Lapa que são mais clarificadores do que era a visão dele, não é? Porque nem sempre isso acontecia. Mas é interessante perceber o lapso que existe entre as leituras mais canónicas da obra do Lapa, não é? A vinculação à nova figuração, por um lado, ao surrealismo, por outro. Em ambas, a figura era um dado importante. A nova figuração como uma espécie de possibilidade de tudo representar e o surrealismo como uma possibilidade de representar aquilo que não era visível, não é? Representar as sombras, representar os cadáveres esquisitos, justamente, não é? Os fantasmas que povoam o nosso inconsciente. Portanto, no Lapa cruzaram-se estas duas coisas. Interessante aquilo que o Lapa diz, não é? Justamente a codificação da figuração no Lapa, esta questão ambígua entre retrato e paisagem, entre interior e exterior, e entre aquilo que é a sombra da figura, não é? Eu normalmente fico sempre com o ficou nesta altura. Na obra Amnésias, uma pintura de 1968, foi uma das pinturas que nós mostrámos naquela exposição, Paisagens no Singular. Na obra Amnésias há de facto essa ambivalência ou essa coexistência dos dois géneros, não é? O género da paisagem, estas duas faixas verticais, estes dois retângulos que se sobrepõem um ao outro, não é? Que se juntam com uma sugestão de céu, de arco-íris, não é? De horizonte. E depois não é? Estas formas meio abstratas e estas figuras que dão escala, uma escala estranha, é preciso convir, como o Cristo mantenha uma espécie de escala um pouco bizarra nestas paisagens, digamos assim, não é? Esta espécie de pedras, de rochedos,
ou de monges em meditação, sempre foram para mim muito enigmáticos, não é? Mas, como mais do que convocar uma figura, se convocasse uma presença, não é? Mais do que convocar um retrato, se convocasse a sombra desse retrato, não é? Por um lado vida, por outro lado morte, por um lado Ocidente, por outro lado Oriente, não é? Por um lado representação, por outro lado evocação. Aqui estamos sempre num terreno movediço, como o próprio Lapa indicava, não é? Entre o retrato ou a cabeça e a paisagem, aquilo que é tudo o que não somos nós, tudo o que nos é exterior, não é? O Lapa, de facto, quis esvaziar a pintura de qualquer significado, não é? E por essa via colocou-se à margem de qualquer empatia com o espectador. Isso é um dos traços mais claros do trabalho dele. Esta sistemática resistência à interpretação, ou contra a interpretação, se falarmos, para citar um escrito da Susan Sontag. A pintura dele era radicalmente subjetiva, remetia para um mundo de visões e opções interiores, de vivências biográficas, um imaginário povoado também de referências cultas, não é? Os escritores, os artistas malditos, como o Gauguin, não é? que aqui temos, etc. Aqueles que procuraram sempre tudo o que era exterior à própria prática, não é? Tudo o que era exterior à própria profissão. Tudo é filtrado através de uma linguagem, como tinha dito, enigmática, que deixa perceber que a pintura apenas como pintura. Esta parece-me ser a questão primordial, não é? Esta espécie de... A pintura é esvaziada de qualquer referência, mas ao mesmo tempo oferece como pintura só, não se oferece como nada mais. Lapa considerava a sua pintura como uma forma de autorretrato ou registro autobiográfico. Outra radicalidade, não é? E mesmo íntimo. Mas apenas ele conhecia os segredos que codificava nessas narrativas, digamos assim, que era um termo que vai bem com o trabalho do Lapa. Porque a pintura do Lapa tinha, de facto, um pendor narrativo, isso percebe-se em algumas pinturas aqui, seguramente, não só porque inscreva palavras, mas porque propõe, de facto, uma entrada e um intervalo entre ou a palavra e o signo, ou a própria, ou a figura e o fundo, etc, etc, etc. Quase a terminar. Outro aspecto que concorre para uma dimensão narrativa é a estruturação do trabalho em séries. Ficaram célebres, não é? Famosas, são as séries do Álvaro Lapa, não é? Não se pode compreender o trabalho do Lapa sem se perceber o significado da série. Porque aí sim, aí eu penso que é a grande proximidade da pintura do Lapa com a sua escrita, é a ideia de série, é a ideia de capítulo, é a ideia de continuidade, é a ideia de percurso, não é? O artista afirmou a este propósito, e agora cito, que não fazia quadros, mas sim exposições, ou seja, séries. Com efeito, a sua obra constitui-se como uma sucessão de séries narrativas interligadas através de elementos estruturais e de um vocabulário de formas que transitam entre diferentes quadros, não é? Vemos, são recorrentes, não é? A forma como as figuras atravessam, não é? Em diferentes escalas, atravessam como em Passeio 4, esta pintura mais recente, de 1984, ou como noutra interpretação, neste caso o Gauguin, não é? Da mesma série que o quadro de Tina, o desenho da Tina, em que a figura, de facto, é uma espécie de testemunho, uma espécie de intermediário reconhecível, apesar de obscuro, dentro da imagem, não é? Uma espécie de duplo.
o alter ego do próprio pintor, não é? Esta figura enigmática que surge em pose meditativa, qual Buda, não é? Portanto, cada série define-se internamente a partir da repetição. A ideia de repetição é uma ideia muito... A ideia de diferença e repetição é uma ideia cara... É uma ideia absolutamente estrutural naqueles anos, não é? Nos anos 60, desde que o livro do Gilles Deleuze surge. O Gilles Deleuze, um dos artistas do ideário do Álvaro Lapa. Portanto, de repetição e de variações em torno de um repertório reduzido de temas, estruturas e formas. Esta ideia da redução é uma ideia que eu acho que é particularmente interessante e nesta exposição surge plasmada de forma evidente e de forma também, de forma latente, como no lindíssimo plano da Voz do Mar do Pancho Guedes, não é? Portanto, essa ideia de repertório reduzido é muito importante, como se a pintura do Lapa fosse uma pintura de câmara, não é? Como se fosse um pintor menor, como também quis ser um poeta menor, não é? Menor no sentido de uma atenção, uma espécie de prática secreta, prática, subversiva, prática de resistência, como ele dizia. E bom, é isso, que julgo que se nos perguntássemos, como nós nos perguntávamos no final do texto, mas afinal, o que é que narra esta pintura? De que narrativas é que se tratam? O que me parece mais claro é que a pintura narra-se a ela própria, não é? Narra-se enquanto modo de fazer, enquanto surgimento, enquanto detecção de uma origem qualquer, seja de significado, seja de a origem de um gesto, a origem de uma vontade ou de uma aspiração, como o Álvaro Lapa dizia. Bom, e termino aqui para depois continuarmos mais tarde e dar a palavra ao Fernando. Os meus agradecimentos continuam na mesma proporção que a do Nuno, ainda maior, né? E obrigado por vocês terem vindo também, né? Um agradecimento extra, né? Que é uma boa forma também de comunicar, né? Eu só queria me ater ao detalhe que me fez vir falar, que foi assim um desafio assim fora do comum, eu falar de uma pessoa que eu não conheço, de um trabalho que eu não conheço. Então isso gerou um empenho da minha parte e ele nasceu sobre esse nome de aula que eu sou incapaz de fazer. Então, assim, provavelmente estou fazendo alguma coisa que eu não sei fazer. Isso é uma coisa bem clara, né? E ao mesmo tempo aparecia um nome que eu não fazia uso há muito tempo. Eu faço uso de um outro nome, que é um nome artístico que eu assino, que não é esse, é o mesmo, mas ele está encapsulado. E Fernando Marques Penteado eu usei muitas vezes escrevendo um texto. Então, eu falei assim, bom, então já que evocaram eu nessa capacidade, achei que era mais fácil e que é isso que eu vou fazer, que eu gerei um texto, que é o texto que eu vou ler, que acho que eu vou me sentir mais à vontade lendo esse texto, e você, o Fernando Marques Penteado, que eles pediram que viesse falar de uma pessoa que eu nunca vi, de uma obra que eu conheço há 4 semanas. Então, vocês podem imaginar assim, e uma aula que eu não sei dar. Então, é todo um cenário que vai ser como é, né? Então, o texto vem assim. E aí, Álvaro? Primeiramente, perdão por evocá-lo entre nós, já que se diz que não se deve incomodar os defuntos e desviá-los de suas tarefas espirituais. Chamá-los para cá, puxar-lhes pelo calcanhar para ouvirem o que temos a lhes dizer. Mas não me coube outra possibilidade, pois a minha tarefa por aqui era por demais complicada, já que me era pedido a falar de ti, de quem muito pouco sei ou conheço, e, portanto, optei por esse nosso diálogo etéreo, onde eu lhe conto as laçadas que eu pude dar entre o teu universo expressado e alguns pontos, personagens e mitos deste mundo que nos cerca por aqui, uma breve crônica, eu diria, do que eu vou fazer contigo. Desculpas oferecidas, eu te peço, entretanto, que ouças o que eu tenho a dizer. Antes de mais nada, meu sincero grato pela herança do teu trabalho,
nele onde sempre se encontram e se percebem inscrições intensas e onde há sempre zelo e arrebatamento. A tua condição porco-espinho, avesso ao mundo, também me é muito cara, pois eu admiro sujeitos com autopercepção bem calibrada. Um mundo interior protegido é terreno fértil para um melhor cultivo de si próprio, e eu estou certo que avançaste sem temor para dentro dos teus fantasmas, pondo-te face a face aos tiranos que nomeiam nas tuas profecias bordadas, uma delas que diz, reconhecer os tiranos no interior de si mesmo, e é o que se lê em uma dessas pastilhas de lona bordada por ti. Mas a medalha de distinção que eu lhe entrego aqui é por teres ido vender regularmente teus trabalhos na Vandoma. Eglantina Monteiro, tua companheira de percurso, que para lá ia vender os seus chouriços, diz que o que se vivia naquela época era feliz, empolgante volta à possibilidade de se congregar nas ruas, já que por décadas isso havia sido negado e interdito ao cidadão português. Na minha cidade natal, São Paulo, no sul do Brasil, há uma praça, a Praça da República, onde o pintor popular assenta a cada domingo seus quadros na rua. Eu sempre admirei esse formato de venda. O artista pintor presente, uma conversinha fiada entre as pessoas, negociação de um melhor preço, enfim, humores, né? Mas eu mesmo nunca tive a prontidão de ir lá ir vender os meus fazeres, e muito provavelmente por causa de tiranos em mim que eu ainda não fiz face. E agora, e já de primeira mão, e a partir deste nosso mundo, a cidade do Porto, ficou Álvaro aqui sabendo que a Câmara Municipal daqui, alguns meses atrás, mudou a Vendama da sua belíssima morada nas Fontainhas para um lugar seco, uma avenida sem árvores, medido milímetro a milímetro por fiscais que agora ali vigiam a venda, decapitando a espontaneidade dos arranjos que aconteciam no antigo local. Desde que eu cá vivo, há quase 2 anos, eu lhe digo, essa foi a atitude mais malsã que eu presenciei. E interrompeu-se o frescor de uma feira aberta e diversa, encapsulando-a em um corredor complicado, e, sobretudo, faleceu o poder-se vagar, o sem pressa de estar-se naquele espaço com suas histórias faladas, que ali se distribuíam fluídas e espontâneas, em troca desse espreme-espreme de gente que mal consegue distinguir o que lhe é oferecido. E como sabes que o calão por cá é ternura também, o fato foi mesmo uma merda. Se houver revanche celeste, de algum modo, ocupa-te desde as tuas paragens em dar uma lição a essa gente da Câmara Municipal. Desta vez, tu puxas-lhe o calcanhar, interrompendo essas iniquidades a que essas pessoas se dedicam. Não sei se tu sabes, mas o laço associativo que levou a que me convidassem para eu cá estar é o bordado. Essa expressão que soubeste tão bem operar na reclusão do Algarve, este teu refúgio de onde emergiu um ponto bordado, esse gesto que internece um espírito que quer falar. As profecias que tu inscreves em lonas são novas tábulas rasas, imanências que tu tomas por verdades e que indicas como germes que podem proliferar. Sempre que eu as releio, deixo-me absorver pelo que dizem. Grato por elas. E eu salto dessas profecias para um antigo mito relacionado ao bordado, que foi a estrada que encontrei para fazer jus à atenção daqueles que hoje vieram nos ouvir a conversar. Um mito malabarista que acabou por construir uma passagem e jogar-se dentro de um trampolim para dentro de uma série de coincidências que amarraram, de forma poética, os diferentes assuntos que tenho a lhes contar, a fazer ver nesse fim de tarde de um sábado de primavera. O mito é o mito de Filomela, por vezes lido como Filomena. De nobre descendência, Filomela é violada por seu cunhado Tereu, rei da Trácia, casado com sua muito amada irmã Progne. Para que a cunhada não revele publicamente a desonra que sofrera, Tereu corta-lhe a língua e a encastela, tendo uma única serva por companheira. Filomela, sob um pano usado e roto de suas vestes interiores, borda a sua triste história, o que permite que a sua serva, com ele escondido junto ao corpo, entregue a Progne, em segurança, a missiva bordada. Irada e movida por seu enorme amor fraterno, Progne mata o filho do casal e serve sua carne a Tereu. E é aqui que os laços de minha história de hoje dão o seu primeiro nó. Para escaparem de Tereu, os deuses transformaram as irmãs em pequenos pássaros, cabendo a Filomena a honra de tornar-se uma andorinha. Uma andorinha, Álvaro, podes imaginar? De certo é ela essa andorinha divinal, aquela que dá descendência a todas as andorinhas que cá por Portugal são tão proeminentes e cortejadas.
De certo, o espírito desse delicado pássaro é quem protege o fazer do bordado que por aqui viceja, poderoso, e pelo qual tu, Álvaro, foste tocado com maestria. E costurando laço a laço essa crônica, nós vamos parar na aldeia de Misarela, no Vale do Mondego, para ali encontrar encerrado em uma casa simples, em forma de torre de castelo, o trabalho de Maria Barraca, que me parece ser o mais autônomo, exaltado e misticamente profundo dos trabalhos portugueses em bordado que até hoje eu conheci. Intensamente marcada pelas leituras religiosas transmitidas quando era criança, Maria adulta incrustou na produção do mais importante conjunto de suas peças bordadas a interpretação de um só tema durante a vida toda: a vida e a morte da mártir Santa Bárbara. Santa Bárbara, tal qual como Maria Barraca, perde cedo a querida mãe. Filha de reis, o pai lhe encomenda um marido, como bem condizia o pacto social da época. Bárbara, entretanto, conhece o cristianismo e recusa o casamento ao afirmar que se casara com Jesus e a religião. A jovem, tal qual a mítica Filomela, é encerrada em uma torre e, dada a sua irrevogável recusa, eis o que lhe sucederá. E aqui é a descrição que segue, advém de uma recolha oral de Maria Barraca, aqui fielmente transcrita por mim. Ouça o que essa bordadeira fala, Álvaro. Foi flagelada, foi queimada, foi torturada, foi rasgada, foi tudo. Rasgaram-lhe o corpo com os garfos de ferro e arrastaram-lhe o corpo por cima de vidros de garrafas partidas que estavam pelo chão. Depois foi degolada. Deixaram-no sem vestidos e foi um anjo que a cobriu com uma veste branca e ficou logo transformada em uma flor. Durante a sua vida inteira, Maria Barraca narra em capítulos a saga da Santa Mártir. Ela o faz em bocados de pano branco com linhas desfiadas de uma sua saia ou camisola qualquer, pois só estas têm as texturas e o volume que lhe agradam. E na casa em que ela vivia, vida espinhosa e com meios muito próximos à miséria, encontramos pelas paredes meia dúzia de figuras e nenhuma da imagem de Bárbara, mas sim, e pasmem você, Álvaro, 3 imagens da Santa Filomena, de quem a Maria era devota. E aí a pergunta, serão as mesmas andorinhas descendentes de Filomena e que te sussurraram histórias e imaginações enquanto bordavas no Algarve, as mesmas que acompanharam os fazeres de Maria Barraca no Mondego? Parece que sim, dada a intensidade dos vossos 2 conjuntos de trabalhos, com suas cargas propiciatórias e perfis de recônditos profundos. E a quem mais andará a gorjear e a inspirar as andorias dessa terra nessa atual primavera ensolarada? Onde andará a ser executado um novo e profundo sinal bordado? Bem, isso fica a se observar. O ponto seguinte, no tecido da nossa crônica de hoje, aparece incrustado nos significantes de um artista inglês de nome Grayson Perry. Temos a Patrícia para nos ajudar? O ponto seguinte no tecido de nossa crônica de hoje aparece incrustado no significante de um artista inglês de nome Grayson Perry. E o enigma que os une, Álvaro, está no vosso uso de saias, comum a vocês os 2. Grayson é um ceramista de renome e as peças pelas quais é mais conhecido são largos potes onde desenha narrativas sobre pressões e obsessões da sociedade inglesa, motivos que vão de mulheres violentadas ao alcoolismo inconsequente. São todas as narrativas muito intensas e ele fala sempre sobre os perfis mais duros e mais infames da vida societária na Inglaterra, né? É pai de família e um de seus interesses é participar de corridas de motocicleta, o que faz com o mesmo sucesso que tem na sua carreira artística. Ao lado disso, Grayson desenha motivos que manda bordar por sobre saias ou vestidos, que passa a usar quando ele se cobre de Claire. Claire é, há já mais de uma década, a figura pública de Grayson Perry em toda e qualquer de suas aberturas de exposição, conversas ou palestras, e que não são raras. Claire é também a modelo para algumas séries fotográficas que Grayson produz, onde mais uma vez esse artista discute violência em mulheres na região. Grayson afirma até que trabalha árduo e duro só para pagar esses bordados com que enfeita a si mesmo via a personagem de Claire.
Eu não tive tempo consistente para verificar mais profundamente a tua história, Álvaro, mas transportou-se a notícia que tu também, e com frequência, usavas saias no refúgio em que bordavas no Algarve, que se cobria delas para disparar em ti a operação de grafar as profecias que hoje posso ler. Com isso julgo que as saias de Grayson Perry e as saias de Álvaro são ambas operações, disparadores propiciatórios que calcinam e transfiguram os sintomas do real. Grayson, vis-à-vis a figuração que se espera de um homem. Álvaro, debruçado nas censuras de sua sociedade e as torturas da alma. A minha aproximação à árvore de família de trabalhos com agulhas ao bordado pertence a minha aproximação à árvore da família de trabalhos com agulha, ao que o bordado pertence como um dos ramos, deu-se indubitavelmente através do exímio e permanente trabalho de crochê que fazia minha avó Anita, portuguesa do Marco de Canaveses. E para despedir-me, vos faço ver mais uma história e alargo essa crônica pretendida. Desta vez, Álvaro, o meu olhar ou preocupação recai sobre a nação portuguesa, a que foste tão estritamente ligado, e seus rebentos artísticos excepcionais, entre eles precisamente a exímia execução do crochê, expressão ubíqua pela nação e hoje ameaçada de extinção. Para construir esse comentário, eu lhes apresento o projeto das Irmãs Wertheim, que há mais de 10 anos e com a ajuda de milhares de pessoas agrupam formas de crochê que compõem um imenso recife de corais. Vamos a isso. Lá foi ela, né? Haveriam muitas morais a se recolher da intenção desse projeto. Hoje ele continua a sua marcha e mais registros em vídeo estão disponíveis com Margaret. Outros registros de vídeo podem ser encontrados com Margaret a apresentar outras de suas etapas do projeto. Eu noto... Patrícia, pode voltar para a última imagem daquele, por favor. Eu noto em vídeos mais recentes que pude consultar que Margaret não mais nomeia com ênfase a majoritária presença de mulheres para fundamentar o projeto, mas sim enfatiza que todas as pessoas, mulheres e homens, sem exceções, e que aportem contribuições genuinamente colaborativas para a vida social, são vitais para a manutenção de sistemas frágeis, como é a sociedade dos nossos humanos ou os arrecifes de corais, eles que vêm sofrendo uma galopante e quase irreversível extinção dado a crescente sedimentação dos mares. A minha atenção, Álvaro, fazendo uso desse conjunto de peças de crochê em forma de corais, é a de trazer luz à presença anônima dos saberes em Portugal. Não quero soar leviano e muito menos conclusivo, já que pouco tempo cá vivo não me autorizaria isso, mas eu quero te dizer que sim, eu não vejo ou não percebo a sobrevivência esclarecida do enorme patrimônio de desenho em artes aplicadas que aqui se desenvolveram por pode-se dizer, séculos. Em particular nas técnicas com agulhas, formas e desenhos encontraram na mão de muitas sábias mulheres uma magnífica, repito, magnífica expressão. Onde estão esses desenhos, esses ideogramas tão diversos e sofisticados que se criou em crochê em Portugal? Onde estarão reunidos? Quem os exercita? Quem os pode ainda vivificar? Quem os pode tornar um assunto animado, ou melhor, reanimado, um assunto que congregue com entusiasmo a gente, mulheres e homens, em torno dessa formidável capacidade de ilustração e espacialização que tem a atividade do crochê? E quando por cá veremos núcleos de trabalho onde a discussão de assuntos sérios se conquistará à beira de fazeres manuais ativos, os fazeres colocados propositalmente como alvo desses encontros, reuniões que inflamam novas e sérias racionalidades, pensamentos frescos, oriundos de recônditos ainda pouco escavados de nossos seres e de nossa existência. Quando? Os recifes a que estamos habituados a trafegar cotidianamente vão de certo sedimentar-se se não os explorarmos, se não buscarmos a nós próprios por outros meios e com novas alianças. Bem, então adeusinho, Álvaro, e grato pela tua presença. Quando eu por aí estiver, vou ter consigo. De certo não levo um azeite, umas sardinhas e vinho verde, mas verificamos as passadas experiências e comentamos as futuras tarefas que nos aguardam. Deixo-o, contudo, com uma imagem e um pedido. A imagem é a última imagem. É mesmo a última. Essa aí, Grace. É essa. A imagem é dessa menina peruana.
Ela está a sonhar pontos de bordado. Ela vive em comunidades andinas que plantam, tecem, tingem e bordam o que vestem. Ela é contemporânea. Cada comunidade daquela região, e haverão pelo menos 2 dezenas nos dias de hoje, experimenta o bordado singularmente e diferenciam-se claramente umas das outras pelos pontos, padrões e cores com que produzem seus trabalhos. Todo o aprendizado que essa jovem recebe é oral. Não há cartilhas ou cartões de riscos a seguir. É assente na região a enorme importância do primeiro ponto de bordado que uma mãe ensina a sua filha, pois esse ponto, cuidadosamente selecionado segundo o temperamento da jovem criança, é o ponto que lhe trará a sorte, presença de que ela tanto irá necessitar durante a sua vida. A menina que vemos está a sonhar os pontos que ela deverá utilizar na manhã seguinte ao voltar ao trabalho, quando seguir a revelação do sonho. E o meu pedido é o seguinte: meio malandro te dar tarefas desde o além, mas manda-nos um sonho aqui para a terrinha, umas imaginações em bordado bem novas e vibrantes, para que também essa técnica demonstre sua existência continuada e a sua pujança, seja pela imaginação e que pela execução. E eu vou querer beber dessas tuas etéreas mensagens intermundos e espero em sonho por isso. Um adeus agora já definitivo, um tchau carinhoso. Obrigado. Abrimos agora um momento para a conversa. Não sei se tem alguma questão que queiram colocar, algum comentário. Ou entre vocês também. Mas nada, gente, nenhuma palavra. O texto do Fernando é belíssimo. Aproveito para dizer também que está patente na Galeria Nuno Centeno uma exposição individual do Fernando. Algum comentário? Não? Se não para casa, né? Sim. Não, mas entre um comentário e também um compartilho para conversar. O livro da Maria Barraca, quem não conhece, é lindo o trabalho dela, maravilhoso. Eu não conheço um trabalho de bordado tão lindo nem tão intenso assim. Vale a pena. Eu já encontrei algumas coisas, mas é muito intenso. Não só o tema, né, dela ter bordado sempre a história de Santa Bárbara, assim, mas as passagens, mas o bordado em si, a maneira como ela borda é muito, muito impressionante, muito lindo. Fernando, quando tu trabalhas, e até temos aqui o assistente, a prática do bordado é paralela também ao desenho, não é? Mas convoca ainda a colagem e, como ali vemos na exposição, a assemblagem. Não é? Contudo, quando começas a bordar, ou essa prática, tu de alguma forma relacionas com algo do passado, familiar, com quem aprendeste esse bordado. No caso, digamos, do Álvaro Lapa, para ele bordar, ele, como dizes, ele vestia umas saias, ia em frente ao mar, ia bordando, ia-se bordar a desenhar, mas também escrever, não é? Como é que se processa? Não, se eu tiver da minha prática de falar, eu tenho um aventalzinho xamânico que eu ponho, né? É sempre o mesmo, que eu ponho todos os anos, então eu sento e... como se eu não tivesse com o avental, eu não ia começar a trabalhar. Então, assim, mas não é uma saia, um avental, assim. E podia muito bem ser uma saia, mas não é. Talvez o que na minha prática é mais fora do vulgar, assim, o Reis pode talvez falar, se ele notou isso, é que eu não me animo por som, eu não sei mais ouvir a música, eu preciso estar em silêncio. Então, todo o ambiente do trabalho, isso, obviamente, vai me remeter muito a pensar em passados, em imagens, sem o auxílio do som. Acho que isso, assim, na minha prática, é o que mais, assim,
pode vir a chamar a atenção, porque você vê tantas pessoas acompanhadas de música, inclusive na arte contemporânea, quase que todos os artistas, eles produzem músicas, são autores também, fazem suas bandas, que não é o meu caso. No meu caso, eu me desacelerei desse processo. Então, se isso se aproxima da sua resposta, eu acho que vai por aí na questão de que eu vivo muito das imagens que ecoam. Eu tenho um eco que é só alimentado pelo... de como é o trabalho, assim, das imagens e histórias do passado.